Grandes jogos nesse sábado, bons jogos, movimentados. Em especial, vou destacar o desempenho do Botafogo mais uma vez. Um primeiro tempo difícil de furar a retranca do Juventude, mas à medida que o time gaúcho saiu para o ataque, o Botafogo mostrou toda aquela qualidade que tem para chegar com muita propriedade e marcar seus gols. E também, em especial, o jogo do Corinthians, né? O Corinthians venceu com autoridade, com muita tranquilidade. O Vasco, a gente vai esmiuçar mais esse jogo ao longo do programa. Alex no gás. No gás. Segundo o Luiz Carlos. Essa é fácil de adivinhar, né? Isso aí não tem Alex como. Está sempre nessa. Nós estamos aqui, Barretão, Jéssica. Cara, bandeirão. Se a gente fosse colocar um bandeirão que eu sonhava em ver, era um bandeirão da Sport TV. Luiz com Lédio Carmona. Opa, isso que tem embaixo dupla, assim, hein? Mas legal. tem que ser os dois. Legal. Legal. E o ou. Legal, Eu acho que o Paulo Nunes ainda não merece. Não? Não, ainda Mas ele não. já tem cara na Mas- canequinha lá do Segue o Jogo. Não, aí do Segue o gente não Jogo, tem aqui, aí é outro patamar. É outro patamar. Cada um com as suas conquistas. Um dia a gente chega na canequinha, Não, depois mas quem sabe. Luiz e Lédio tinha que ser realmente... Já Bandeirão. são inseparáveis, né? É que tem aquela música, inseparáveis, eu Olha, e você, né? tá vendo? Então, mais um bom dia de novo, né? Que bom colocar o nome na bandeira, mas acho que tinha mais gente para entrar naquela bandeira, então se for ver por causa do ano passado, não tinha não? Mas sabe agora, né, falando mais sério aí sobre a questão do Bandeirão, eu acho que tem um sentido, tem um sentimento muito especial para o Marlon Freitas, porque antes de estar no Bandeirão, ele esteve numa faixa que não era tão bem produzida quanto essa, não era bonita, era uma faixa ali Só meio... tinha o FR ali? Uma faixa escrita assim meio, né, meio ali no... meio grafitada, né? Pedindo para que ele saísse do clube. Era ele e Marçal, né? Que reviravolta, né? Os nomes deles estavam nessa faixa, não era uma faixa fora Marçal, fora Marlon. Isso mostra que o futebol... E agora ele está nessas companhias que a gente viu ali, né? Isso mostra que não dá para desistir de alguns jogadores, mesmo que o torcedor ele não tenha paciência para alguns momentos, que foi difícil realmente, 23. Mas parabéns para eles, porque independente do Bandeirão, lógico que é uma honraria, né? E o E aí recomeço, a né, gente do precisa ser futebol. justo também, né? É a mesma torcida, mas não são os mesmos torcedores, certamente. Sim, né? sim. Essa iniciativa do Fora Marlon pode ter partido de um determinado grupo e um grupo provavelmente muito maior, né? Se reuniu para eleger o Marlon para ter o rosto ali E pintado. essa torcida, Então, esse a torcedor... torcida é uma coisa muito diversa, né? E reage Não à dá pra- paixão, né? Reage ao momento e à paixão. Faz parte. Ih, rapaz, olha ali onde eles Olha, parece que eles estão no Bandeirão, cara. Mas o Bandeirão está sendo tirado agora, que pena. É que o bandeirão, o bandeirão pena. deles já é em 3D, né? Colorido e tal. Lá. Poxa vida. Mas ainda deu para curtir bastante. E agora a gente vai Não, curtir vocês. e Barreto, eu quero dizer... Aí, Alex, se eu tiver que definir um bandeirão, você tá nele. Fique tranquilo. Obrigado, amigo. Fala, Luiz. Fala, Eric. Fala, Paulo Nunes. Boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Bom, aqui no Newton Santos, o Botafogo chegou a 4 pontos. Na primeira rodada, para muitos, jogou mais que o Palmeiras, poderia ter vencido o Palmeiras. O Botafogo perde no meio da semana da Libertadores, assusta a sua torcida, vence bem aqui no Newton Santos, faz um 2-0, vai a 4 pontos. E você percebe claramente, não sei se vocês concordam comigo, uma certa retomada de confiança, não? Boa noite, Barreto, Alex, Jéssica. Alex, depois passa o Pix, hein, pelos elogios. Vou contribuir. Eu concordo com você, Luiz. Eu concordo. Eu acho que o Botafogo está num momento de construção de identidade ou de reconstrução de identidade. Ainda que praticamente todo mundo tenha ficado, né, mas perdeu jogadores importantes, Luiz Henrique Almada. Teve uma mudança no comando técnico, que é muito importante. Eric perdeu reservas importantes também. Reservas, incorporou o elenco. Eu acho até que, assim, pode ter muita gente que discorde. Eu acho que o elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. E o time talvez não, porque perdeu jogadores assim de um nível muito alto, Almada e Luiz Henrique. Então vai precisar dessa construção coletiva. Hoje a gente já pôde ver alguma coisa do Arthur, um Arthur mais leve, mais solto, bem participativo. Quando o Savarino joga, o time também já rende mais. O Savarino é um jogador muito importante nessa engrenagem. E a gente estava falando do Marlon. Eu achei que hoje foi o melhor jogo do Marlon esse ano. Aquele Marlon com onipresença em campo, marcando, fazendo coberturas, passes longos, passes curtos, como a gente viu no primeiro gol do Botafogo, quando ele acha o Arthur dentro da área. Então, aos pouquinhos, o Botafogo vai tentando construir uma nova identidade. Obviamente, o torcedor fica ansioso. Por quê? Porque viu o melhor Botafogo dos últimos 50, 60, 70 anos no ano passado. E aí
Claro, quer repetir aquele gostinho, quer repetir aquela festa. Mas aos poucos o Botafogo vai retomar as suas melhores condições e acho que vai brigar nas cabeças de todas as competições de novo, Luiz. E aí, Paulo Nunes? Boa noite, né, Barreto, Jéssica, Alex, meu grande amigo, meu meia. Obrigado também pelo Bandeirão. Você não vai conectar o Alex, não? Não vou não, ele é meu meia. Ele é de coração. Tá ele te bota na cara do gol, né? Exatamente, é um garoto prodígio. Sobre o jogo, eu acho que a vitória foi mais importante do que o desempenho. O Botafogo precisa, na minha opinião, melhorar muito ainda. É óbvio que o treinador está aí há 2 semanas, né? A dificuldade é normal, essa oscilação. A gente estava na dúvida se seria o Botafogo que enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo ou se seria o Botafogo contra a Laú. E foi um Botafogo intermediário. No primeiro tempo fez um bom jogo, um jogo razoável para conseguir sair no placar na frente, mas no segundo tempo foi outro Botafogo. As entradas do Santos melhoraram muito a equipe. Com o Patrick de Paula, a equipe perde muita criatividade, qualidade. Não pelo Patrick, é porque é característica. O Patrick é um volante. É um volante e está jogando sempre de costas. Então isso tira a velocidade do Botafogo, principalmente nas transições. Quando entrou o Santos, não que o Santos fez uma grande partida, mas ele dá dinâmica diferente. E mudou a posição do Savarino também, né? Exatamente, porque ele vem para dentro, né, Érico? O Savarino vem mais para dentro, então a bola começa a sair mais rápido, a bola chega mais rápido no Arthur, aí o Arthur também começa a crescer muito no segundo tempo pelo lado direito. E aí o entendimento com ele, né, com o Igor Jesus já começa a aparecer mais. Então é um Botafogo que está em construção. É um Botafogo que enfrentou uma equipe que é forte na marcação, que é o Juventude, que tem dificuldade na construção, mas a marcação traz problemas. Então é um Botafogo que está melhorando. E é natural, é óbvio isso, essa jogada é incrível como ela sai daquela... Parece aquele Botafogo, né, do ano passado, né? Bola rápida de um lado para o outro, cruzamento, o domínio do atacante e a finalização. Então é um Botafogo, na minha opinião, buscando o seu melhor rendimento. Esse gol foi anulado, impedimento do Matheus Ponte. Agora, vendo aí os melhores momentos, galera, tudo bem, foi 2-0. Se fosse 4-1, tava de bom tamanho, né? Teve bola na trave pra lá, bola na trave pra cá. O segundo tempo melhorou. O primeiro tempo foi mais arrastado pouquinho, né? E aí o próprio Nenê, no fim do jogo, né? Na entrevista, falou que depois do segundo gol, o Juventude vinha bem até ali. Aí depois do segundo gol do Botafogo, obviamente, o Botafogo se encheu de confiança. O Juventude precisou se abrir um pouquinho mais. E aí os espaços foram surgindo. E aí o Botafogo com mais qualidade, mais ambientado ao campo rápido. O Marlon numa noite boa, eu repito, conseguindo distribuir bem o jogo. O Savarino indo para o meio, dando mais mobilidade. A coisa aconteceu e aí o Botafogo criou um pouquinho mais de volume, como a gente está vendo aí. Marcelo Barreto, estamos à sua inteira disposição. Luiz, eu queria fazer uma observação. Eu já lancei aqui um critério que não pegou, que era assim, gol bonito não pode ser anulado. Jogada toda bem trabalhada. É uma boa tese. Gol, né? Mas por tão pouco, né? Por causa de um impedimentozinho ali. Agora eu quero acrescentar outra. Gol bem narrado também não pode ser anulado. Obrigado. Vem cá, olha só. Toda encaixadinha, toda bem Tava descrita. bacana, né? Poxa, o gol narrado com emoção e tal. Luiz vai gostar dessa regra. Aí o narrador depois tem que voltar e falar, poxa vida. Olha o rap face dele. Olha o rap face, sei lá. Mas fala pro pessoal lá de Caxias do Sul que não pode anular gol bem narrado. Bem lembrado, Érico. A tal ideia, a tal história de pensar no outro lado, que sempre comprei o lado de quem sofreu o gol, né? Mas eu acho que, brincadeiras à parte, esse gol mostrou ali um momento de bom encaixe do Botafogo, não? Eu acho que sim, mas até no segundo tempo, né? Principalmente se a gente pensar num time que está ainda sendo montado para esse ano, né? Com diferenças marcantes, relevantes. Assim, o Botafogo manteve a espinha dorsal do ano passado, tá? Do segundo semestre. Sim. Certo. Tá? Tava até conversando agora, antes do programa, por WhatsApp, com um amigo alvinegro, que estava meio reclamando. Esse time não é igual o Botafogo do ano passado. Eu falei, claro que não. Mas você não está pensando no segundo semestre, quando tudo já tinha acontecido, o time já estava encaixado? No do primeiro semestre, nem o Luiz Henrique ainda era o que se esperava dele, né? As coisas demoram um pouco para acontecer. E ver uma jogada tão bem trabalhada num time em formação, acho que é um sinal de otimismo. Tem a ver com a postura do Juventude. Acho que a dificuldade do Botafogo foi quando o Juventude não estava saindo para o jogo. Aí, a partir do momento que o Juventude saiu um pouco mais, a criatividade apareceu e a gente viu aquele Botafogo que lembrou um pouco mais o segundo semestre ali. Acho que passa muito por esse aumento de produção do Botafogo. O Savarino entra mais para a partida. Esse início de ano, o Savarino está um pouco abaixo do que ele estava jogando no passado. E eu estou com o Paulo, assim, a avaliação em cima do Patrick. Acho que trava um pouco essa criatividade. E o Botafogo precisa desse cara que pense um pouco mais a partida. Especialmente quando é contra um adversário que se posta com as linhas tão baixas assim. Mas acho que o segundo tempo deixou o torcedor um pouquinho mais feliz em ver o desempenho do Botafogo mais semelhante do que aconteceu no ano passado. Ô, Jéssica. Diga, Eric.
Não, eu acho que tem muito a ver com... A gente até falou aqui no fim da transmissão isso que você está falando, porque eu acho que em algum momento o Renato Paiva vai se convencer de que o melhor Botafogo com o que ele tem à disposição é o que terminou com o Arthur, com o Savarino e com o Santos. É que também tem uma expectativa em cima do Santos. Ele desde novembro não jogava, né? E a gente sabe que o nível da MLS não é um nível de competição tão alto, né? Então o jogador desde novembro sem jogar. O próprio Almada demorou a entrar no ritmo aqui. Chega num país novo, num clube novo, sem ritmo de jogo, não está tão jogado. Então eu acho que aos poucos o Santos entrando com ritmo de competição, eu acho que o próprio Renato que a gente está vendo aí vai se convencer que talvez o melhor Botafogo não seja o do primeiro tempo, mas sim o que terminou a partida. Até porque entra até do entendimento, né? Exato. A gente fala sempre da forma física, mas do entendimento, de entender como o Savarino vai entrar e ele vai ter que cair pelo lado esquerdo. Então isso é trabalho, tem que ser dia a dia, né? Nos treinamentos, nos jogos. E o Patrick vira uma ótima opção para Gregory e Marlon também, até para você poder descansar eles, né? Porque o ano passado o Botafogo não tinha esse Patrick, por exemplo, para poder revezar com o Gregory e com o Marlon, né? Esse time, na verdade, ele arma justamente para ter uma espinha para depois encaixar esses caras da frente, né? Então tá querendo um padrão daquilo que ele tem para segurança. E é lógico, sincronizar o momento certo desse Savarino entrar ali nesse meio e participar um pouco mais, que até o próprio Patrick de Paula, ele poderia às vezes dar um passo atrás e fazer uns 3 homens assim, que daí dá liberdade para o Savarino ficar, mas até isso vai um tempinho para sincronizar, porque em muitos momentos o Patrick ele já está lá de costa, como o Paulo, o Eric, eles falaram na transmissão. Então isso realmente, para quem não tem esse cacuete... O próprio Arthur também, né? Não tem essa característica, realmente fica ruim de construir dessa forma. E se a gente pensar também nessa transição, né, do Botafogo, que o Nenê chamou de campeão de tudo no ano passado, né, campeão do Brasileiro, da Libertadores, vamos pensar nesse Botafogo consolidado do segundo semestre, a transição para esse ano. O Botafogo perde muito em quantidade, mas em quantidade de reservas, né? Agora, em 2 peças, ele perde qualidade demais quando sai Luiz Henrique e Almada, né? Aí, realmente, essa reposição... Barreto, o Almada é o reserva do Messi na seleção argentina. Imagina isso, né? Olha o tamanho desse jogador, né? Reserva e possível sucessor, né? Exato. Jogou Messi... contra o Brasil, jogou bem contra o Uruguai. Messi vai se despedindo aos pouquinhos da seleção e o cara pronto para assumir essa vaga parece mesmo ser o Almada. Então, perder essas peças é complicado. Mas esse ano já parece haver também uma preocupação de repor o elenco. O Botafogo gastou bastante na janela, né? De repor o elenco para ter reservas que consigam... Lógico, o reserva nem sempre vai manter o nível, ele vai ter uma característica diferente, mas um reserva que você possa olhar e falar assim, bom, saiu o Igor Jesus, mas vai entrar o Mastriani, né? É um fazedor de gol, é um cara que né, não vai entregar o que o Igor Jesus entrega, mas... E a temporada é longa, né? O Eric falou, o Igor Jesus não vai aguentar, né? Embora seja o Wendel vai chegar no meio do ano, né? É bom lembrar, né? É verdade, verdade. Mas é um time coletivamente, ele pode ser competitivo, mas lógico que perde essas 2 individualidades, né? Então, em algum momento, você vai querer o time do ano passado, não. Mas desde a chegada do Renato Paiva, há que se dizer que o time retomou padrão no período que ele ficou treinando e melhorou muito fisicamente, que a pré-temporada não foi boa. E por falar em reposição, amigos, melhor jogo do Arthur até agora pelo Botafogo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostei muito, especialmente no segundo tempo, né? Porque o time ficou mais leve, a bola chegava mais rápido nele, a tomada de decisão, né? O Arthur tem que se preocupar muito com isso, né? Ele é um jogador que finaliza bem, tem velocidade, tem arranque, força, mas a tomada de decisão dele, né? O último domínio para finalizar, para dar o passe, ele estava errando muito. Agora, no segundo tempo, ele criou grandes jogadas pelo lado direito. Mas ele perde uma chance ali quase na risca porque a bola área, né? a bola é incrível, né? Num tapetinho, geralmente ela não acontece isso. Mas ela ficou dentro do corpo dele, né? Ela não correu. Aí, se ela tá na frente, ele poderia dar a cavadinha. Mas, para mim, foi o jogador assim, do Botafogo no segundo tempo que mais trouxe problemas pelo lado direito. Principalmente quando entrou o Matheus Ponte, hein? Que junto com ele também deram muito trabalho para aquele lado. O Arthur tem uma responsabilidade grande, né? Eu acho que essa substituição, aí a gente está falando, né, da saída do Thiago Almada e do Luiz Henrique, eu acho que aqui fica um pouquinho mais distante do titular do ano passado, é o Arthur em relação ao Luiz Henrique, do que o Santiago em relação ao Thiago Almada. Mas claro que o Santiago tem que provar isso ainda em campo. E aí é preciso ter muito cuidado também, né? Porque quando você troca peças, não necessariamente a que chega vai ocupar exatamente o lugar da outra. Os jogadores têm características diferentes, eles, né? Você falou bem, né? O Luiz Henrique, logo de cara, ele já chegou jogando aquele futebol que ele terminou jogando, né? E eu acho que esse tipo de jogo é importante para o cara pegar um pouco mais de confiança.
Esse cara que constrói jogada, drible, tudo, ele tem essa responsabilidade já de estar substituindo o Luiz Henrique. Então, cada jogo desse que ele dá assistência, consegue chegar perto do gol, isso gera confiança para ele e vai gerar resultado na produtividade. Acho que o melhor que o Botafogo tem agora, em relação na comparação com o ano passado, já que a gente está fazendo essa relação, é que o time encaixou muito mais cedo do que no ano passado, né? A essa altura do ano passado, o Botafogo não fazia jogos assim. Por já ter essa base, por ter a base, por dar sequência, trazer um treinador que conseguiu ajustar rapidamente o Botafogo dentro das suas características. É um time que já está conseguindo mostrar um bom padrão. Se imagina que vai evoluir agora. Há exatamente um ano, o Arthur Jorge já tinha chegado? Ele chega em abril, né? Mas na segunda rodada da Libertadores, ele já comanda o time, né? Que é agora, por exemplo, essa semana. Mais ou menos se a gente pensar não em data, mas em altura da temporada, é até um pouquinho depois. É um pouquinho depois, e aí o time se encaixa mais. Imagina o Renato Paiva começando o trabalho agora. Né? Sim. Começando, porque o Renato Paiva ainda teve aí os... E os jogadores foram chegando ao longo do ano também, no Botafogo. E o Arthur colocou o time para jogar bem já antes da chegada do Almada. O Almada chegou e só melhorou o time, na verdade, né? Foi ali que ele mudou o sistema. O Vitinho chega em setembro. Exato. O time ele se montando ao longo do ano. Ele e o Alex, né? Exato. Alex também. Eu tenho uma opinião. Enquanto Gregory e Marlon estiverem no meio-campo do Botafogo e estiverem nesse time eles são... A base. São dois corações num time, né? Um defensivo, um mais defensivo e o outro mais ofensivo. Com muita qualidade, eles se entendem. O Wendel não entra nessa vaga, não? Pode ser até numa maneira de jogar diferente. A gente precisa ver o que o Renato pensa do Wendel e tal. Mas enquanto Gregory e Marlon estiverem jogando no meio-campo do Botafogo e essa bola que eles jogam, o Botafogo já dali já parte para algo bom. Tô contigo, Eric. Manteve a espinha dorsal, que é o principal. E foi ameaçado, hein? Tinha proposta pelo Gregory, né? A gente foi acompanhando o noticiário aí da janela. O Botafogo parecia que ia perder o Gregory. O Atlético queria o Gregory. Tinha proposta do exterior jogador também. Que acerta time, né? O Alex, eu estava observando hoje muito, né? Ele fez muito isso contra o Palmeiras. E ele, quando o Botafogo está sendo atacado, ele vem para dentro dos zagueiros, né? Ele faz uma linha de 5 ali para proteção e sai a caça também dos meias. Apesar que o Juventude hoje não tinha um meia, então facilitou para ele, né? Mas no jogo com o Palmeiras, eu vi isso muito, né? Ele sai lá do meio campo, vem fazer o terceiro zagueiro por dentro dos zagueiros e tem uma dinâmica de marcação muito boa. Eu gosto muito do sincronismo dos dois, né? Um vai, o outro fica. Eles se entendem no olhar ali, basicamente, né? E é uma tarefa que pode ficar pesada, né? Porque o Botafogo joga praticamente num 4-2-4. Jogou a temporada passada, né? Muitas vezes se olhava a disposição no campo, era um 4-2-4. Era a seleção de 58. Por enquanto é o 4-3-3. 4 caras ofensivos. Né? E você fazer essa dinâmica, né? De preencher. Mas a bola ficava muito com o Botafogo, né, Barreto? É verdade. A bola ficava muito no pé do Botafogo, né? Ele se defendia com posse de bola, né? E é claro, marcar lá em cima, né? Marcava muito em cima. Marcar lá na frente. Estou lembrando de seleção de 58, né? Pela disposição tática, né? Porque, evidentemente, a gente não quer comparar jogador com jogador, nem forma de jogar. Porque, e por alguns exemplo, deles estavam aqui, né, Barreto? No bandeirão, né? Desde 58, é verdade. Mas os jogadores daquela seleção, por exemplo, naquela época ainda não existia pressão na saída de bola do adversário. Não, eram conceitos diferentes. Agora jogado de outra forma. Você voltava para esperar o adversário atacar. Se a gente for olhar, isso que o Arthur fez de maneira corajosa, se a gente for relembrar aquele Flamengo do Jesus, quando o Jesus chega, que ele coloca Arrascaeta e Everton Ribeiro, também foi a mesma coisa. Ele arrumou com 4 caras, vamos dizer, mais ofensivos, de um futebol que às vezes era mais antigo, para poder fazer o time jogar daquele jeito. Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Paulo Nunes. O bandeirão já foi retirado. As luzes já foram apagadas. Eu acho que está na hora de vocês irem embora também, não? A fome chegou, Barreto. Até tirar foto, tirar foto dos 6 aí, ó. A fome chegou, a pizza já foi pedida, então acho que fechamos o pacote. Aqui nós já comemos. Então, diante disso, só tem uma coisa para dizer a vocês. Boa noite. Obrigado, amigos. Galera, boa noite. Beijo, bom restante de programa. Alex, vai pra casa, Alex. Manda o Pix. Barreto, curti, hein? Ó, o Pix eu não sei se ele vai mandar, mas a pizza ele pediu hoje. Hoje ele pediu. Hoje, cheguei aqui, o camarim estava fornido. Obrigado mais uma vez ao Luiz, ao Eric, ao Paulo. E a gente ainda não tem entrevistas coletivas, mas claro, né? Nossas equipes estão conectadas. Assim que os treinadores começarem a falar, a gente vai retomar a conexão com o estádio Newton Santos. Fala, rapaziada, Fogão ganhou do Juventude 2-0, Igor Jesus e Matheus Ponte. Tô pausando o vídeo rapidinho aqui, essa matéria aí da ESPN, do Sport Center sobre o Fogão,
para pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores simbólicos aos mais caros. Uma vez por mês, de um valor simbólico como R$3, ajuda demais o canal já. E você dá uma moral pra gente manter a estrutura que a gente tem aqui e manter essa pegada de postagem, sendo o canal que mais posta horas diárias somadas de conteúdo sobre Botafogo no YouTube mundial, né? No YouTube ninguém faz mais que a gente. Aqui em cima, Live Pix, né? Você manda uma mensagem de texto ou de áudio pra gente. Ali é o Pix do canal, qualquer valor, até centavos, ajuda muito a gente. E também esse e-mail é o nosso e-mail de contato. Você pode mandar mensagem e aí propor aí um negócio, uma parceria, para a gente divulgar o seu canal, divulgar a sua empresa, o seu comércio, o seu produto aí digital, o que seja. E a gente faz uma parceria maneira, faz um jabá para vocês aqui no canal, tá? Então, sem mais enrolações, vamos seguir com o vídeo aqui. Tem agora o Renato Paiva falando, tem depois Cantarelli, tem análise do jogo, tudo para vocês já já. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hoje ele não foi nada competitivo. Renato Paiva, técnico do Botafogo, começou a entrevista coletiva. Vamos para o Newton Santos. Pelo momento de estabilizar, no momento, se calhar, falando em merecimentos, que eu não gosto de falar em merecimentos, mas não estávamos tão bem no jogo, mas acabamos por fazer o golo. E o golo tem uma correção em relação ao Chile, outra correção em relação ao Chile, mais gente na área, mais gente a atacar espaços, mais gente a ser agressiva na área, porque só assim é que consegues fazer golos. E depois no intervalo, de facto, houve correções posicionais, estávamos a abrir espaços que permitia que o Juventude circulasse mais a bola mais tempo do que aquilo que nós queríamos, estávamos a saltar na pressão em momentos errados, diferentes, descoordenámos-nos aí, mas começámos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério e a ter mais paciência. E a outra coisa em que nós temos que melhorar também, que eu percebo que às vezes, e muito bem, o John faz isso muito bem, entende quando pode sair apoiado e quando não pode, mas eu acho que há ali momentos em que a gente pode sair mais vezes e estamos a abusar muito da bola longa, apesar do Igor ser um campeão, não só da Libertadores e da Série A, mas é um campeão a jogar e daquilo que faz no trabalho de segurar bolas, de bolas pelo ar, aquilo que ele ajuda a equipa, sendo como a saída de emergência da nossa fase de construção. Mas creio que ainda podemos melhorar nisso e o nosso segundo golo é um exemplo disso. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Outra coisa que hoje nós tivemos melhor que no Chile e com o Palmeiras foi a definição. O último passe, mas também teve a ver com a ocupação mais massiva de zonas de finalização. Portanto, estamos em crescimento, a verdade é essa, não há tempo para isso, mas nós temos que crescer a jogar, é isso que estamos a fazer. Não fizemos uma exibição que me deixe mega satisfeito, mas fizemos uma exibição, foi em crescendo, de menos a mais e ganhamos. E isso para já é o mais importante, é ganhar, porque as coisas depois com o seu tempo surgirão. Renato, aqui ó. Boa noite, tudo bem? Olá. Você explicou que houve... Você é? Thiago Veras, Rádio Tupi. Tiago? Sim. Olá, Tiago. Que houve correções, né, posicionais e o time cresceu muito no segundo tempo. Sim. Foi uma coisa bem visível. Mas eu queria falar, além do coletivo, do lado individual. É natural que existam algumas comparações de quem saiu e quem está chegando agora e que o tempo, né, de sequência para cada jogador, cada um vai desempenhar de uma certa maneira. O Arthur foi muito bem hoje, melhorou. O Santi entrou bem, melhorou. O Jair na zaga foi muito bem também. O Savarino melhorou, o Cuiabano, mas até em relação a esses, que são posições que foram jogadores que do ano passado, Bastos hoje está fora por um outro problema, e Luiz Henrique e Almada que saíram, foram sensacionais. A segurança individual desses atletas para eles e para a sequência do trabalho coletivo também, montagem da equipe. E a pergunta era, em base de? Da melhora coletiva desses jogadores, por exemplo. Individuais, perdão, desses jogadores. Mas é o que eu digo, é o trabalho coletivo que vai potenciar as individualidades, eu não vejo de outra forma.
E claro, e jogar e ganhar confiança. O Jair hoje não é o mesmo jogador de há 3 ou 4 jogos atrás. E jogar com esta camisa é muito pesado, e ele, como menino, mas também habituado à seleção do Brasil, também vai crescendo, tem um potencial enorme, tem um colega ao lado que é um paizão dele e que também o ajuda nesse crescimento. Depois o Savarino ali a derivar entre o 10, a equipa melhorou com o Savarino a 10, é um facto. O Cuiabano e o Teles, e enquanto o Marçal está lesionado, lutam por as posições. Hoje decidimos, já eram 3 jogos com o Teles a jogar seguidos, e temos o Cuiabano, e aquilo que eu digo ali dentro é que contamos com todos. Em determinados momentos, em determinados jogos, eles têm que entender, e se eles querem contrariar as minhas escolhas, é no treino, e é o que fizeram hoje. Os que entraram muito bem e contribuíram, e vão dar dores de cabeça positivas ao treinador. Portanto, aquilo que nós temos que ir fazendo é perceber coisas que não estão a funcionar, esse é o nosso trabalho, perceber durante o jogo, fazer uma leitura das coisas que não estão a funcionar, corrigir, e quando corriges e dá certo, obviamente dá certo porquê? Porque essas correções permitiram que as individualidades crescessem dentro de um coletivo, e de facto fomos mais coletivos, fomos mais perto daquilo que eu quero no segundo tempo do que no primeiro, isso não há dúvida nenhuma. E contar com o crescimento, o Newton é um menino que também chegou a este clube depois de fazer uma temporada muito boa o ano passado, e temos Alain para jogar, e temos muita gente. Eu quis dar minutos ao Mastriani porque terça-feira o Igor não poderá jogar, temos o Juan que não foi convocado, que é também uma opção para 9, enfim. O plantel é grande e é vasto, e eles vão ter que fazer o trabalho deles para me convencer quem é que vai jogar e quem é que não vai jogar. Portanto, eu fiquei satisfeito essencialmente com isso, com as mudanças que fizemos, o coletivo melhorou. Mas também é para isso que nós cá estamos, não é nada de especial, esse é o nosso trabalho. Às vezes acertamos, outras vezes não. Ajudar os jogadores dentro das suas características. Portanto, é mais um jogo, e terça-feira é outro, o tempo é pouco, quase não podes ir ao campo trabalhar, mas ontem fomos ao campo trabalhar coisas muito pontuais que não aconteceram no Chile e que aconteceram hoje. E esse é onde eles têm que acreditar. É um treino que seja de meia hora, mesmo os que jogaram no Chile, que seja de meia hora e que seja a passo, mesmo que seja a passo, mas ali no campo estes detalhes posicionais ajudaram-nos bastante hoje a fazer uma partida de facto diferente da que fizemos com a equipa chilena. Renato, oi, Bárbara. Tá aí o Renato Paiva, e em vários momentos, né, dos trechos das respostas que nós mostramos, ele fala mesmo de um time em formação, né, de jogadores que estão lutando por posição. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta mesmo? Não, acabou saindo uma pergunta ali, né? depois que ele insistiu. Depois que ele pediu para botar um ponto de interrogação. O colega comentou e não perguntou, isso, né? Mas ele, em quase todas as respostas, ele mencionava ali um time em formação. E a importância de dar oportunidade para esses jogadores entrarem e ganharem entrosamento, especialmente num jogo assim contra o Juventude, que se postou, especialmente no primeiro tempo, de uma maneira bem recuada, ou seja, dava uma certa liberdade para que esses jogadores do meio para frente pudessem flutuar um pouco mais, aparecer um pouco mais para o jogo, sem ter aquela responsabilidade de recomposição. Então, o Renato leu muito bem a partida para dar essa minutagem, para fazer o time encaixar. Eu acho que o trabalho agora é esse no Botafogo. Ele voltou, o Botafogo recuperou o padrão tático muito rápido com o Renato. E agora é trabalhar justamente essas peças de ataque para que esse jogo seja mais envolvente. Deu para ver na partida de hoje que o Botafogo teve dificuldade quando o adversário, quando o Juventude estava com as suas linhas muito baixas. Faltou criatividade ali, isso precisa ser trabalhado, é um ponto de atenção. A partir do momento que o Juventude tentou fazer uma pressão alta, sair para o jogo, aí ofereceu exatamente o jogo que o Botafogo mais está acostumado a fazer e que mais tem facilidade para executar, e achou esses espaços. Mas o Botafogo, ao longo da temporada, vai enfrentar bastante equipe que vai se postar de uma maneira defensiva. Então, é importante que Savarino, o próprio Arthur, que esses jogadores de frente consigam encontrar maneiras de quebrar essa retranca. Mas o mais importante para o torcedor botafoguense, penso, e para todo mundo que está ali dentro, que às vezes fala assim, louco, mas só 2 jogadores tão talentosos fazem... Para engrenagem faz diferença. Às vezes pode fazer um pouco menos, um pouco mais, depende daquilo que você acabou contratando e acaba tendo. O treinador também muda um pouco. Né? As ideias, a maneira de abordar, nunca um é igual do outro, né?
Mas só que essa base, eu acho que o Renato, ele encontrou sim um caminho aonde a evolução agora é jogo a jogo. Ele entendeu o time muito rápido, né? Isso, não tentou inventar outra coisa. Ele chegou agora. O que está ajudando ele realmente é essa base de trás para frente, que entrou o Jair ali só, né? O zagueiro. Mas quando você troca alguém desse meio, dependendo para trás, pode ser que você sinta menos, porque o destruir ele é mais fácil. Na hora de você construir, você precisa desse talento, inspiração, isso acaba mudando realmente. Isso, e só citar como o Igor Jesus está voltando a jogar muito bem, né? Que era um jogador que estava até sendo um pouco criticado nesse início de ano, mas estava sofrendo com o contexto inteiro do Botafogo, né? Mas já fez uma excelente partida contra o Palmeiras e hoje de novo. Você marca esse gol hoje, é uma característica, a gente pode dizer assim, que o Paiva quer muito dessa equipe. Ele falou lá naquele treino aberto que é sempre os laterais dando muito trabalho para as defesas adversárias. Quero que você fale do teu gol e desses pedidos do Paiva. Boa noite para todos, primeiro que nada, e contento pelo meu gol. Acho que não foi coincidência, né? Como fala o mister, acho que não foi coincidência, porque ele é muito insistente nesse trabalho da bola, de jogar a bola para um lateral e para o outro, insistir muito no lado contrário. E acho que foi isso que a equipe trabalhou, né, na semana. E contento por poder chegar aí, fazer o gol, que também é isso que o mister pede dos laterais, ser muito ofensivo nessa tarefa. E ele falou também que se o lateral não fizer o gol nesse jogo, eu não sei, mas me tocou a mim e estou muito contente também. A equipe já vinha jogando bem nos últimos jogos, principalmente contra o Palmeiras, mas o resultado ainda não tinha acontecido. A gente estava esperando esse resultado do Paiva, acho que o torcedor também. Queria que você falasse da importância desse resultado. Para muitos times, o Botafogo vai ser o time a ser batido, é o atual campeão brasileiro. Então a importância de vencer em casa esse primeiro jogo em casa. Eu acho que todo jogo é importante, mesmo no Brasileiro, mesmo na Libertadores, ou toda a competição é importante sempre. E sempre é bom ganhar em casa. O jogo com o Palmeiras, acho que foi muito bem. Não se deu o resultado também que nós esperávamos, mas foi o primeiro jogo do Brasileiro, a gente estava tranquila que íamos reverter essa situação, que não é uma situação ruim, é boa situação, um ponto fora de casa. Mas acho que é isso, a gente demonstrou o que tínhamos treinado na semana e no jogo de hoje. Obrigado. Matheus, o time fez até um bom primeiro tempo, mas o segundo foi bem melhor. Foi uma questão tática que o Renato Paiva corrigiu algo no intervalo? Foi uma coisa mais individual de vocês? Esse crescimento do Botafogo no segundo tempo para você se deu de que forma? Eu acho que o mister é o que sempre pede, paciência, né? Com rodar a bola de um lado para o outro e ter paciência, né? Mais que nada, acho que estamos precipitando um pouco nesse jogo direto, que ele também pede fazer o desmarque, o facão aí para frente, os laterais, tanto lateral como ponta, né? Acho que estávamos tomando uma decisão um pouco apressurada, né? Tínhamos que ter um pouco mais de paciência e é isso que falou. E quando eu entrei, é o mesmo que ele pediu para todos os laterais, é o que pediu para mim também. Essa jogada com o Cuiabá, né, que vem pelo lado esquerdo e você fecha pelo lado direito, essa jogada é ensaiada, né? Porque sempre acontece isso, vem pelo lado, cruza e você chega fazendo os gols, né? Pô, claro, nada aqui é coincidência, né? Nada aqui é coincidência, é tudo trabalho. Tá? Matheus, no ano passado o Vitinho acabou sendo titular muitas vezes durante a temporada e hoje, por exemplo, ele deixa lugar para você entrar e você entra muito bem, além de fazer o gol, dá uma assistência que acabou sendo anulado no gol, mas seria uma assistência sua. Como é que você vê essa posição de lateral direito do Botafogo? É uma posição que está em aberto? Você acha que existe uma disputa pela titularidade? Não, eu acho que os dois somos bons laterais, com características um pouco diferentes, mas somos dois bons jogadores e essa briga é boa para o mister, que é o que decide, né? Mas como ele pode fazer, eu faço. Se tem que fazer ele gol, eu vou estar sempre apoiando ele, como ele está sempre apoiando para mim. E isso é uma briga boa desse elenco que está preparado todo o tempo, né? Como me tocou a mim estar preparado, aguentar no banco e ficar ligado para quando eu entrar e fazer o gol, como ele tem que fazer. Ele tem que fazer o mesmo que faço eu. Y yo mismo que faço. Mateo, disculpa, venían trabajando con mucha presión, se esperaban mucho de ustedes al comienzo de año, sabemos lo que ocurrió, y la semana pasada, bueno, no pudieron con Palmeiras y tampoco en el debut de la Copa Libertadores, donde son los campeones vigentes. ¿Sintieron esa presión en algún momento de la semana? No, creo que no. Te voy a responder en español porque me preguntan en español. No, creo que no fue presión. Sí, obviamente siempre vamos a querer ganar y siempre van a querer
ganarle a Botafogo porque somos los actuales campeones de América y de Brasil, pero creo que no es una presión y si la gente cree que es una presión, está bien porque tenemos que defender lo que nosotros hicimos el año pasado, pero obviamente siempre con tranquilidad de que las cosas van a salir y tenemos un elenco muy bueno. Então é isso, rapaziada. Botafogo ganhou de 2-0 do Juventude na noite de ontem, né, 21 horas, então ficou ruim de fazer muitos conteúdos. Não teve linha de passe, por exemplo, não teve alguns programas que terminam antes do Botafogo terminar o seu jogo contra o Juventude. Então temos aí o troca de passes e a coletiva do Paiva, também a entrevista na zona mista do Matheus Ponte, que fez um belo gol. Ele é um cara que é um lateral muito ofensivo, né? Sempre aparece dentro da área, como foi contra o Flamengo, entre outras situações, ele meteu gols aí pelo Fogão. É aquela coisa, né? A gente tem os dois mundos. O Vitinho que defende bem, mas ataca mal, e o Matheus Ponte ataca bem e defende mal. Então, para um jogo, usa-se o Vitinho, para outro jogo, usa-se o Matheus Ponte, ou para um tempo, a gente usa o Vitinho. O jogo tá muito aberto, tá bom de atacar? Bota o Matheus Ponte e vai ajustando de acordo com cada jogo. Botafogo ontem jogou um primeiro tempo mais ou menos. Não acho que a culpa é do PK. Passando pano pro PK. Não é isso. A culpa é da formação que se obriga a usar com o PK em campo, com o Marlon e Gregory. Você perde ali um meio de criação porque você abre o Savarino para a ponta esquerda, o Arthur na direita e o Igor na área. E aí o PK acaba esbarrando o tempo todo com o Marlon, que ocupa todo aquele meio campo ali. Ele é um cara que domina o meio campo inteiro. E o PK fica tendo que fazer a mesma função que ele, indo para um lado, indo para o outro, buscar o jogo, aparecer como opção de passe, clarear a jogada, e o Marlon já faz isso. Então você tem dois caras que fazem a mesma função, no mesmo pedaço do campo, se esbarrando, e o cara lá perto do Igor Jesus, né, o cara mais enfiado, mas o meia ofensivo, centralizado, não tem, fica um buraco naquela parte. Então, não é porque o PK saiu que o time melhorou, porque se for analisar, tanto o Savarino quanto o PK faziam primeiro tempos horrorosos. Ambos estavam muito mal. Então foi para tirar um ou outro por questão de qualidade no jogo, de rendimento no jogo. O PK não estava tão abaixo do Savarino. Então não foi sair o PK que fez o jogo melhorar. Foi a função do PK, esse jogador sobrando em campo, batendo cabeça com o Marlon, que saiu da equação, entrou um ponta esquerda, que fez o Savarino puxar para o meio campo e ser esse cara que se aproxima do Igor Jesus, que vai dos dois lados ali com mais velocidade. E você tinha um ponta, que era o Santos, na esquerda, um ponta na direita, Savarino atrás do Igor, Igor na área, como a gente está acostumado a jogar. É o feijão com arroz. O jeito que esse time, que é a mesma base do ano passado, está acostumado a jogar. Que é o esquema com 2 volantes, um meia, 2 pontas, um centroavante. Eu não sou a favor de ficar preso, engessado num esquema só. Mas se esse é o esquema que o time está jogando melhor, que mais está adaptado, mantém ele. Faz o básico. Ainda mais nesse momento de você transitar para um modo de jogar, às vezes manter o esquema, as posições em campo, né, é bom para os caras que terem mais conforto na hora de entender um novo jeito de jogar. Porque uma coisa é o esquema, outra coisa é a função de cada um, outra coisa é o padrão de jogo, né? O Arthur Jorge era mais dinâmico, o Paiva é mais de cadenciar o jogo, toque de bola. Então, mudando o jeito de jogar, mas mantendo o esquema, às vezes a assimilação dos jogadores pode ser mais rápida. ênfase aqui na atuação muito boa do Marlon Freitas, né? Monstro. O Arthur jogou muita bola, tá? Aos haters do Arthur que ficam chorando aí por ele não ser o Luiz Henrique, chorem mais. Arthur jogou muita bola ontem. Não fez gol por um acaso, bateu na travessão a bola e no outro ele perdeu um pouco o tempo da bola, passou dela e acabou chutando errado. Mas ele quase deu um passe para gol pro Savarino, quase deu um passe para gol, deu um passe lindo pro Santos Rodrigues, perdeu um gol e deu assistência maravilhosa, uma troca de passes muito bonita com o Marlon Freitas, que para mim foram os dois únicos que jogaram bem no primeiro tempo, Marlon e Arthur. Eles acharam ali uma boa jogada, ele olha para dentro da área e dá um totozinho, nem cruzou, ele só deu aquela levantadinha de futevôlei pro Igor Jesus cabecear e fazer o gol. E no segundo tempo o Cuiabano, com esse esquema que a gente está acostumado, outros jogadores renderam bem, o Cuiabano estava apagado, rendeu melhor no segundo tempo, achou bom passe pro Vitinho não, pro Matheus Ponte. Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho, num jogo que estava aberto pra gente jogar, o Juventude estava meio que
aberto pro Botafogo atacar. Então a gente agrediu o Juventude, o Matheus Ponte, por ser mais ofensivo, agrediu a área, fez um gol. Tivemos uma outra boa jogada do Matheus Ponte pelo lado direito, que deu passe para o Jesus fazer um golaço de virando o corpo, chutando no cantinho, mas foi anulado, infelizmente. Então o Botafogo, nesse segundo tempo, jogou o que o Botafogo de 24 jogava. Bem parecido. Mesmo esquema, jogadores agredindo a área, transições rápidas. Foi um jogo bem parecido com o que a gente via no Arthur Jorge. Mas acho que o time está aos poucos se encontrando. Já desde o primeiro jogo joga bem. Tem um padrão já, tem um time em campo. Não é mais um bando jogado ali no gramado para ver no que dá. Tem uma forma de jogar bem definida. A gente enxerga um time, um coletivo ali no campo. E a cada jogo vai entrosando melhor. Os jogadores que estão mal vão ganhando ritmo, como o Santos Rodrigues. Já atuou bem no jogo de ontem. Melhor jogo até agora dele. Arthur, tinha ido bem já contra o Palmeiras. Não entendi ele ficar no banco contra a Laú. Né? E hoje foi bem de novo. Foi o melhor jogo dele até agora no Botafogo. E Igor Jesus reencontrando as redes aí. Fez 2 gols para valer um só. Pessoal, eu fico por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. 4 planos de membros, tem R$3 por mês, por valor simbólico baratinho, R$5 por mês, 15, outros valores que você pode escolher aí um caminho no seu bolso, ajudar muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço, se mantendo como o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nessa parada. Aqui em cima, nosso Live Pix, ali, lá em cima em amarelo, rafoguense10@gmail.com é o Pix do canal. Pode mandar aqui centavos pra gente, que ajuda demais. Qualquer valor é de muito bom grado recebido por nós e vai ajudar muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, né, e manter a pegada de serviço, de postagem. E porventura também, quem quiser mandar mensagem aí para comentar, para trocar ideia sobre um jabá, um merchan aqui pro canal, quer fazer uma parceria de divulgação, eu tenho um curso, tenho uma empresa, tenho um delivery, tenho um serviço, um restaurante, tenho até um canal também de YouTube, quero divulgar no seu canal, pro público ser parecido, manda mensagem lá nesse e-mail, manda um e-mail pra gente, a gente troca uma ideia e fecha um acordo maneiro para ambas as partes. Fico por aqui, pessoal, o Fogão vai dar trabalho esse ano, lembrando, o Botafogo neste momento, ano passado, estava muito pior do que está hoje. Hoje estamos avançados de acordo com o comparativo com o Botafogo do ano passado, nesse mesmo momento. Então, o céu é o limite. Vamos dar trabalho esse ano, vamos buscar os títulos. Se ganharemos ou não, não sei. Mas buscaremos todos os títulos e chegaremos forte em cada um deles. Fico por aqui, pessoal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.